Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo e sejam bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo de histórias assustadoras para escutar no escuro. Por isso, senta que lá vem a história. eles devoram seus olhos, eles devoram seu nariz. Existem histórias assustadoras sobre todos os tipos de coisas. As que você vai encontrar a seguir são sobre uma sepultura, uma bruxa, um homem que gostava de nadar, uma viagem para caçar e um cesto de mercado. A canção fúnebre. Nunca ria quando o carro fúnebre passar por você, pois nunca se sabe. Você pode ser o próximo a morrer. Da cabeça aos pés, você é banhado em formol e envolvem seu corpo com um enorme lençol. Colocam você em um imenso caixão preto, que a cova desce e é coberto com terra e pedra. Tudo permanece igual por cerca de uma semana, e então do caixão um líquido começa a escorrer. As larvas entram e saem o tempo todo, e fazem um banquete com a carne do seu rosto. Elas devoram seus olhos, elas cobrem seu nariz, elas não poupam nenhum pedaço do seu cadáver. Uma larva enorme e verde rasteja pelo seu estômago, devorando tudo pelo caminho até sair por seus olhos. Suas tripas viram uma gosma verde viscosa e pus brota do seu corpo de uma forma horrorosa. Então você espalha essa coisa nojenta numa fatia de pão, e esse é o seu alimento quando sua morada é um caixão. A garota que ficou de pé sobre uma sepultura. Certa noite, alguns garotos e garotas foram a uma festa. Lá conversaram sobre o cemitério que havia no final da rua e como o lugar era assustador. Nunca fique de pé sobre uma sepultura depois que escurecer, preveniu um dos garotos. O cadáver vai agarrar sua perna e te puxar para dentro da cova. Isso não é verdade, retrucou uma das garotas. É só uma superstição. Eu te dou $1 se você ficar de pé sobre um túmulo, falou o garoto. Sepulturas não me dão medo, disse a garota. Vou fazer isso agora mesmo. O garoto lhe entregou um canivete. Enfie esse canivete em uma das sepulturas, desafiou ele. Assim, saberemos que você esteve mesmo lá. Sombras obscureciam o cemitério, que estava silencioso como a morte. Não há nada a temer, disse a garota a si mesma, apesar do medo que sentia. Ela escolheu um dos túmulos e ficou de pé sobre ele. Em seguida, ela se agachou, enfiou o canivete na terra e levantou-se para ir embora. Mas não conseguiu sair do lugar. Algo estava segurando ela ali. Ela tentou se libertar mais uma vez, mas não conseguia se mover. Estava aterrorizada. Alguma coisa está me prendendo aqui, gritou ela e caiu no chão. Ao perceber que a amiga não tinha voltado, os outros foram procurá-la. E lá encontraram o corpo dela estendido sobre a sepultura. Sem perceber, ela havia enfiado o canivete no tecido da saia, prendendo a si mesmo no chão. O canivete tinha a mantido presa ali, e ela, na verdade, acabou morrendo de susto e medo. E isso é para mostrar, né, pessoal, que não é legal você ficar pisando em cima do caixão, porque você pode estar lá pouco tempo depois. Então essa é uma falta de respeito, né? Então não vamos fazer isso não, porque não é legal, né? Um novo cavalo. Dois agricultores dividiam um quarto na fazenda. Um dormia no fundo do cômodo, enquanto a cama do outro ficava perto da porta. Depois de um tempo, o que dormia perto da porta começou a sentir um enorme cansaço logo no início do dia. Seu amigo lhe perguntou o que estava acontecendo com ele. Uma coisa horrível me acontece todas as noites, respondeu ele.
uma bruxa me transforma em cavalo e cavalga comigo pelos campos. Deixa eu dormir na sua cama hoje à noite, sugeriu o amigo. Vamos ver o que acontecerá comigo. Era quase meia-noite quando uma velha senhora que morava perto entrou no quarto deles. Ela murmurou algumas palavras estranhas na direção do homem e ele percebeu que não conseguia mais se mexer. A velha então pôs as rédeas nele e o agricultor se transformou em um cavalo. Ele lembra que no instante seguinte ela estava montada nele, cavalgando os campos a uma velocidade vertiginosa, açoitando-o para que ele corresse ainda mais rápido. Não demoraram a chegar a uma casa onde estava acontecendo uma festa, com música tocando e convidados dançando. Todos estavam se divertindo muito. A velha então amarrou o cavalo a uma cerca e entrou na casa. Quando ela se foi, o cavalo ficou esfregando o rosto contra a cerca até que as rédeas se soltaram e ele se transformou de novo em um homem. Ele então entrou na casa e encontrou a bruxa. Muito esperto, pronunciou as mesmas palavras na direção dela e, colocando-lhe as mesmas rédeas, transformou a velha em uma égua. O homem então a montou e a cavalgou até chegar à casa de um ferreiro, a quem pediu que colocasse ferraduras novas no animal. Depois disso, montando sobre a égua, ele voltou para a fazenda em que a bruxa morava. Veja só, tenho uma ótima potranca aqui, disse ele ao marido da velha. Mas preciso de um animal mais resistente. Você gostaria de fazer uma troca comigo? O velho examinou a égua e aceitou em troca de um dos seus cavalos, no qual o agricultor montou e foi embora. O velho levou o animal para o estábulo, onde ele tirou as rédeas e foi pendurá-las. Mas quando ele voltou, a égua havia sumido. No lugar onde estava, ele encontrou quem? Sua esposa com ferraduras presas nos pés e nas mãos. Isso mostra para você que tem que tomar cuidado com o que você vai aprontar. Porque se você for querer mexer com alguém que for esperto e não for tão tolo, você pode acabar se dando mal, que nem aconteceu com a velha bruxa, que foi muito panaca, né? Vamos falar a verdade. Agora fala uma coisa para mim. Vocês gostam de jacarés? Eu tenho uma história muito interessante. Uma jovem casou-se com um homem de outra região do país. Era um bom sujeito e os dois se davam muito bem. Havia apenas um problema. Todas as noites o marido ia nadar no rio. Algumas vezes ele passava a noite toda fora e a mulher se queixava de se sentir muito sozinha, logicamente. O casal tinha 2 filhos pequenos. Quando os meninos aprenderam a andar, o pai os ensinou a nadar. E quando já tinham idade suficiente, ele levou os dois para começar a nadar no rio à noite junto com ele. Muitas vezes os 3 passavam a noite inteira lá. E a jovem mulher ficava em casa sozinha. Depois de um tempo, ela começou a agir de um jeito muito estranho. Pelo menos era o que os vizinhos comentavam. Ela falava que o marido estava se transformando em um jacaré e que estava tentando fazer o mesmo com seus filhos. Todos lhe diziam que não havia nada de errado em um homem levar os filhos para nadar. Isso era algo muito natural. Além do mais, todos sabiam que não existiam jacarés naquela região. Certa manhã, ainda bem cedo, a jovem mulher chegou correndo ao centro da cidade, vindo da direção do rio. Estava completamente ensopada. Ela contou que um jacaré enorme e 2 outros jacarés menores haviam puxado para dentro do rio e tentado obrigá-la a comer um peixe ainda vivo. Ela afirmou que os jacarés eram, na verdade, o seu marido e os filhos, e que os 3 queriam que ela vivesse ali com eles no rio. Ela tinha conseguido escapar. O médico com quem ela se consultava afirmou que a mulher tinha ficado louca e a internou em um hospital por um tempo. Depois disso,
ninguém mais viu o marido e os 2 filhos. Os 3 simplesmente desapareceram. Vez ou outra, pescadores diziam ver jacarés no rio à noite. Em geral, um grande e 2 menores. Mas o povo da cidade falava que isso não passava de invenção e era tudo história de pescador. Afinal, não existiam jacarés naquela região. Ou será que existiam? Tem espaço para mais um. Um homem chamado Joseph Blackwell viajou para Filadélfia a trabalho e ficou hospedado em uma casa grande que uns amigos tinham nos arredores da cidade. A primeira noite da visita foi bem divertida, mas quando Joseph foi se deitar, ficou se revirando para lá e para cá na cama e não conseguia dormir. Certa hora da madrugada, ele ouviu um carro avançando até a entrada da garagem e foi à janela ver quem estava chegando àquela hora tão tarde. Sobre a luz da lua, ele viu um longo e preto carro fúnebre cheio de pessoas. O motorista ergueu os olhos e o fitou na janela. Quando viu seu rosto medonho, Joseph estremeceu. O sujeito então falou com ele. Tem espaço para mais um. E esperou um pouquinho antes de sair dirigindo. Na manhã seguinte, Joseph contou aos amigos o que tinha acontecido. Você está sonhando, disseram. Talvez estivesse mesmo, comentou ele. Mas não parecia ser um sonho. Depois do café da manhã, ele foi para Filadélfia e passou o dia inteiro em um arranha-céu, um dos mais novos prédios comerciais da cidade. No fim da tarde, estava aguardando o elevador para descer e voltar à rua, mas chegou lotado. Um dos homens que estava dentro olhou para ele e falou, tem espaço para mais um. Era o motorista do carro fúnebre. Não, obrigado, respondeu Joseph. Eu espero o próximo. As portas então fecharam e o elevador começou a descer. Ouviram-se sons estridentes e gritos e em seguida um estalo. O elevador havia caído no fundo do poço e todos que estavam lá morreram. Agora vai me falar, hein? Se esse rapaz não for um rapaz de sorte, hein? Por isso que eu falo, né? Não precisa ter pressa. Porque você vê, o elevador estava lotado, mas ele foi paciente o suficiente para esperar pelo próximo e acabou se dando muito bem. Então, vamos ter tranquilidade, não ter pressa nas decisões, porque uma hora ou outra a gente pode acabar se dando bem, como o Joseph. A Wendigo, um homem rico, queria caçar em uma região do norte do Canadá, onde poucas pessoas estiveram. Ele viajou até a cidade próxima e tentou encontrar um guia que pudesse levá-lo até lá, mas ninguém aceitou. É perigoso demais, disseram. Por fim, ele encontrou um nativo que precisava desesperadamente de dinheiro e concordou em levá-lo. O indígena se chamava Defago. Eles acamparam na neve próximo a um enorme lago congelado e foram à caça durante 3 dias, mas não conseguiram apanhar nada. Na terceira noite, houve uma tempestade terrível. Eles ficaram deitados dentro da barraca, ouvindo os uivos do vento e as árvores serem açoitadas para lá e para cá. Na tentativa de observar a tempestade, o caçador abriu um pouco a barraca e ficou chocado com o que viu. Não havia sequer uma brisa lá fora, muito menos uma lufada, e as árvores estavam perfeitamente imóveis. No entanto, ele podia ouvir o vento uivar, e quanto mais ele ouvia, mais parecia que os uivos do vento chamavam o nome do indígena. Defago! Rugia o vento. Defago! Eu devo estar ficando louco, pensou o caçador. Defago havia saído de seu saco e dormir. Estava encolhido em um dos cantos da barraca, a cabeça entre os braços. O que está acontecendo?
indagou o caçador. Não é nada, respondeu o nativo. Mas o vento continuava a chamá-lo, e Difago ficou cada vez mais nervoso e agitado. Difago! Rugiu o vento. Difago! De repente ele se pôs de pé num salto e quis correr para fora da barraca, mas o caçador o agarrou e o jogou no chão. Você não pode me deixar aqui, gritou o caçador. Então o vento uivou o nome dele novamente, e Difago conseguiu se soltar e disparou para dentro da escuridão. O caçador pôde ouvi-lo gritar enquanto corria. Ele não parava de chorar, berrando algo como: "Ah, meus pés estão ardendo! Meus pés estão em chamas!" E aos poucos, sua voz foi sumindo e a ventania foi acalmando. Pouco antes do nascer do sol, o caçador resolveu seguir as pegadas que deixara pela neve. Seguiam na direção da floresta, desciam até o lago e depois avançavam sobre a superfície congelada. Porém, ele logo notou algo estranho. A distância entre as pegadas do nativo foi aumentando cada vez mais. Era tão grande o espaço entre uma e outra que não podiam ter deixados por nenhum ser humano. Era como se alguma criatura o tivesse ajudado a sair correndo para longe dali. O caçador seguiu o rastro até o meio do lago, onde as pegadas subitamente desapareceram. A princípio, ele pensou que a superfície congelada havia cedido, fazendo com que Difago caísse na água. Mas não havia nenhum buraco no gelo. Então, ele cogitou a possibilidade de algo ter puxado o indígena do lago congelado e o levado para o céu. Mas isso não fazia o menor sentido. Enquanto ele estava lá imaginando o que poderia ter acontecido com seu companheiro de caça, o vento voltou a soprar forte e logo estava uivando como na noite anterior. O caçador então ouviu a voz de Difago vindo do alto e gritava: "Ah, meus pés estão ardendo! Ah, meus pés estão em chama!" Mas o homem não viu nada. O caçador quis deixar aquele lugar o mais rápido possível. Então voltou ao lugar onde estava acampado, guardou seus pertences e deixou um pouco de comida para Difago e partiu. Chegou à civilização algumas semanas depois. No ano seguinte, ele voltou àquela região para caçar novamente e foi procurar um guia na mesma cidade próxima. As pessoas de lá não conseguiram explicar o que acontecera com Difago naquela noite. E desde então nunca mais o viram. Talvez tenha sido a Wendigo, disse um deles e riu. Dizem que ela vem com o vento e ela o arrasta a uma velocidade impressionante até seus pés queimarem e outras partes de seu corpo também. Ela então o eleva ao céu e o solta lá de cima. É uma lenda maluca, mas essa é a história que alguns nativos daquela região costumam contar. Poucos dias depois, o caçador voltou à cidade. O indígena entrou e sentou-se ao lado da lareira. Um cobertor envolvia seu corpo e ele estava usando um chapéu, de modo que não era possível ver o seu rosto. O caçador achou que havia algo estranho, algo familiar naquele sujeito. Então ele se aproximou e perguntou: "Difago, é você?" O sujeito não respondeu. "Você sabe algo sobre Difago?" De novo, nenhuma resposta. O caçador ficou pensando que havia algo de errado, que o homem podia estar precisando de ajuda, mas não conseguia ver o rosto dele. "Você está bem?" Nenhuma palavra. Para ver melhor, o caçador ergueu um pouco o chapéu do nativo e deu um grito. Não havia nada debaixo do chapéu, a não ser um monte de cinzas. "Posso carregar o seu cesto?" Sam Lewis
passou a noite jogando xadrez na casa de um amigo. Era quase meia-noite quando eles terminaram a partida e Sam se levantou para voltar para casa. Na rua fazia um frio congelante e estava tão silenciosa quanto um cemitério. Virando a esquina, ele se surpreendeu ao ver uma mulher andando à sua frente. Ela carregava um cesto coberto com um pano branco. Quando a alcançou, ele se virou para ver quem era, mas ela estava tão enrolada em roupas para se proteger do frio que foi difícil discernir seu rosto. Boa noite, disse Sam. O que a faz andar pela rua tão tarde? Mas a mulher não respondeu. Ele então perguntou, posso carregar o seu cesto? A mulher o entregou a ele. Debaixo do pano, uma voz falou. É muito gentil de sua parte. E em seguida ouviu-se uma risada histérica. Sam ficou tão assustado que acabou deixando o cesto cair e de dentro dele rolou a cabeça de uma mulher. Ele olhou para a cabeça e a encarou a pessoa que carregava o cesto. É a cabeça dela! Gritou ele e começou a correr com a mulher e a cabeça em seu encalço. A cabeça não demorou a alcançá-lo e ela deu um salto e cravou os dentes na perna esquerda de Sam. Ele urrou de dor e começou a correr ainda mais rápido. Mas a mulher e a cabeça seguiam logo atrás. A cabeça então deu mais um salto e mordeu a outra perna de Sam. E depois todos desapareceram. Onde será que eles foram parar, hein? É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai encontrar no meio da rua à noite, depois da meia-noite ainda. Então tem que tomar muito cuidado para quem que você vai dar ajuda, né? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse foi mais um vídeo das histórias assustadoras. E não esquece, galera, dá aquele joinha, é de graça, não paga nada, o YouTube não cobra. Eu só estou cobrando porque ajuda o canal a crescer, porque assim o algoritmo do YouTube pode sugerir os vídeos para mais pessoas. E também, galera, eu sei que tem mais de 96% de pessoas que assistem os meus vídeos, mas estão inscritos. Então vai lá, clica no botão de inscrever-se lá, de inscrever-se, para que vocês possam fazer parte desse canal e ajudar ele a crescer, para que mais pessoas possam conhecer essas histórias assustadoras para ouvir no escuro e outras histórias também que eu conto sobre mitologia nórdica. E também, galera, por último, marque aquele sininho chato do lado do inscrever-se, porque assim, toda vez que for saindo vídeo novo, vocês não perdem, porque o YouTube manda notificação para vocês. E assim vocês não perdem os vídeos que eu estiver lançando, principalmente esse mês de outubro, que eu vou estar lançando os vídeos sobre histórias assustadoras, porque é o mês de Halloween e é o melhor mês do ano, pelo menos para mim. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana e tchau!